Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Oi, gente do bem. Que bom estarmos juntas e juntos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Fundação Bezerra de Menezes e do GEMANE, Grupo Espírita Maria de Nazaré. Dessa vez nós estamos estudando, na verdade finalizando, o estudo do capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Hoje com o item 10 desse capítulo, que leva o mesmo nome, o mesmo título, Fora da Caridade não há salvação. Então vamos à leitura do texto para compreendermos melhor. Depois faremos as considerações necessárias. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. O texto diz assim: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-vos, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a buscar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Ela não apenas evitará que façais o mal, como também vos fará que pratiqueis o bem, pois não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruirdes da luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem serão salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, então, que as pessoas, vos vendo, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus.
independente do culto ao qual pertençam. Meus amigos e amigas, o que poderíamos, considerar, pensar, refletir, comentar sobre esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. É interessante perceber o que Kardec compilou, reuniu, selecionou dos evangelhos para propor essa reflexão de fora da caridade não há salvação. Nós vamos ver aqui o seguinte, o item, o que é preciso para ser salvo. O que diz esse item, né? É aquela passagem onde Jesus diz, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E vai falando, né? Era hóspede e me abrigaste, estive nu e me vestiste. E é perguntado a ele, em que momento, né, isso aconteceu? Mas, Senhor, em que momento nós tivemos com sede e te demos de beber? Tivemos com fome e te demos de comer? E Jesus responde que toda vez que nós fizemos a um necessitado, era ele que nós estávamos fazendo, né? Então você veja a importância do que ele está colocando. Toda vez que o nosso gesto é generoso, é caridoso, com qualquer que seja a pessoa, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo. É a Deus que nós estamos fazendo. É a nós mesmos, no sentido da nossa salvação ou da nossa evolução, que nós estamos fazendo. O outro item que contempla também esse capítulo 15, é do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, vocês vão lembrar também que um homem havia sido assaltado numa estrada, várias pessoas passam e ignoram a necessidade daquele homem. E apenas o samaritano é quem ajuda, leva para uma hospedaria, custeia todo o tratamento daquele homem, toda a ajuda para aquele homem. E nós vamos lembrar que os samaritanos eram considerados de má fama, né? Não eram valorizados. Pela maneira, um dos motivos que eles não eram valorizados era a maneira da interpretação das escrituras, né? Mas aí Jesus ressalta o que nesse momento? Que não basta ser religioso, não é suficiente para ser salvo, não é suficiente para promover a sua iluminação. O que realmente salva é o gesto, é a atitude. E foi o samaritano o único que teve um olhar de compaixão em relação àquele que estava precisando de ajuda. Outra passagem também selecionada desse capítulo, muito interessante, é o maior mandamento. No maior mandamento é perguntado a Jesus, os fariseus procurando tentá-lo, né? Qual era o maior mandamento da lei? E o que é que Jesus responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Está em Mateus no capítulo 22, aliás. Então, o que Jesus ressalta nesse momento? Que não basta amar a Deus, não é suficiente se a gente não amar o nosso semelhante, ao nosso próximo, né? Então, ele iguala. Para poder amar a Deus é necessário que amemos uns aos outros, que compreendamos a necessidade do amor entre nós, seres humanos, entre nós, semelhantes, entre nós, irmãos. Também um gesto de caridade. E o outro item desse capítulo, necessidade de caridade segundo Paulo. Essa passagem é belíssima. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar
e conhecer todos os mistérios e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E o que Jesus ressalta aí? Não basta só o conhecimento, seja ele o conhecimento acadêmico ou o conhecimento religioso. Não basta saber de tudo. O valor desse conhecimento, ele só se efetiva quando os nossos gestos, as nossas atitudes são generosas. Aí sim, a evolução se completa, a salvação se dá, a redenção acontece. Por quê? Porque nós juntamos o saber intelectual, mas também o saber do amor, da generosidade, da caridade. Outro item também que contempla esse capítulo é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse item ressalta, uma informação, um lembrete direto para nós religiosos, que não basta estarmos nas religiões, nas igrejas, quaisquer que sejam. Não é suficiente para essa salvação. Não é suficiente estarmos nas religiões para evoluirmos. Não é suficiente estarmos nas religiões para a nossa redenção espiritual. Se nós não fizermos a caridade, isso não será suficiente. É necessário que, estando nas religiões, é necessário que, na condição de religiosos, aí sim, façamos a caridade. Amemos-nos uns aos outros. Aí sim, essa redenção acontecerá, ou seja, essa salvação acontecerá. E o outro item, que é o último que nós trouxemos para vocês, fora da caridade não há salvação, fecha essa reflexão mostrando exatamente isso, que essa caridade, ela nos serve tanto para a vida material, como coloca o texto, para a terra, para a vivência na terra, como para a vivência no céu, como para a nossa vida espiritual. Porque são essas nossas atitudes de amorosidade, de generosidade, de caridade, elas que formam, se constroem, formatam a nossa evolução. Ou seja, é a nossa verdadeira bagagem, é o nosso verdadeiro patrimônio, é a nossa verdadeira construção. Ela se dá através da caridade, da generosidade e da compaixão. Então, estejamos atentos a essas recomendações do Cristo. Sempre percebamos se está muito alinhado, o nosso falar, o nosso pensar com o nosso agir. Porque, em última instância, o que vai contar para Deus, o que vai contar para a nossa evolução é a nossa ação. São as nossas atitudes no bem, as nossas atitudes generosas, as nossas atitudes amorosas, as nossas atitudes de caridade. Então, façamos a nossa parte, cuidemos de viver dessa maneira, como recomendou Jesus, aí sim, o nosso coração estará tranquilo, a nossa mente consciente e segura e a nossa evolução garantida. Assim seja e assim será.